Olá, muito bom dia. Agora 1 minuto para as 10. Estamos começando por aqui mais uma edição do nosso Morning Show. A revista radiofônica da Jovem Pan, terça-feira, 1º de agosto de 2017. Sejam bem-vindos. Nem Freud explica. Na véspera da análise pela Câmara da denúncia contra o presidente da República, a gente vai falar da notícia que o sensacionalista gostaria de ter inventado. Mas olha, é verdade, viu? O deputado Vladimir Costa tatuou o nome Temer no ombro, vejam só. E sabem qual é o partido desse sujeito? O Solidariedade. É piada pronta, minha gente. Fala que eu te insulto. Em áudio vazado à imprensa, o jogador Felipe Melo solta o verbo contra o técnico do Palmeiras, o Cuca. O volante o chama de mentiroso, mau caráter e covarde. Você vai saber o que umas taças de champanhe tem a ver com isso. Quero vê-los sorrir. Amigos ouvintes, hoje o programa vai virar uma festa, viu? Não tenho dúvida disso. Ó quem vai estar nesse estúdio daqui a pouquinho com a gente, ó. Cantem! Dancem comigo! Paulinha, vai! Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar, quero vê-la sorrir. Ellen, deixe-se contagiar, querida. Hã? Sem dúvida, quem não vai se deixar contagiar por isso? Daqui a pouquinho o Sidney Magal celebra com a gente seus 50 anos de carreira, imperdível a entrevista daqui a pouco no Morning Show, tá bom? Esses são alguns destaques do Morning que tá só começando. Paulinha, vamos lá, divulgando a nossa hashtag para os nossos amigos ouvintes. Bom dia. Duvido que vocês não saibam, duvido. Ah, bom. Hashtag Magal no Morning, né? Magal não poderia ser outra hashtag. Boa. Então vamos para os TTs. Você pode pôr o print daquela foto, aquela abertura de novela que te marcou, não é? Aqueles grandes momentos que você associa a Sidney Magal. Hashtag Magal no Morning. Eu tô esperando a participação de vocês. Claro que se formos para os assuntos mais comentados deste país, tem prêmio no Twitter hoje. Boa, Paulinha. É isso aí. Aqui no WhatsApp você pode interagir também com a gente. 11 931 7009 é o nosso número. Você manda uma mensagem de áudio ou uma mensagem de voz, tá bom? Hoje o tema, como é Sidney Magal, você vai mandar o seu comentário para o nosso Cigano Mor da música pop brasileira, a sua declaração de amor ao Sidney Magal, a sua pergunta, enfim, fique à vontade, comente o Sidney Magal, faça pergunta, né? Interaja com a gente pelo nosso WhatsApp, 11 931 17 1009. No mais, para essa abertura, convido você a dar uma chegada no nosso perfil do Facebook. Se gostou, dá lá o seu joinha e se inscreva no nosso canal no YouTube. Vai lá, youtube.com/morningshowjp. Além da transmissão ao vivo, você tem acesso a todas as entrevistas que já passaram aqui pelo Morning Show. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan. Ó, Arcon, chega aí, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, pô. Eu sei que você tem aí, eu vou começar o programa te fazendo uma pergunta. Sei que você tem uma tatu, você mostrou aí no teu antebraço, uma tatu com o nome dos seus filhos. Ah, sim. Muito bonita a sua tatu. Muito obrigado. O que te levou a fazer essa tatuagem com o nome deles, o Arcon? Bom, você tem filho, você sabe, a frase é clichê, mas é verdadeira. É amor incondicional, né? Isso. Muito amor. Não dá nem pra explicar muitas vezes. É quase inexplicável. Muito amor pelos cílios, são tudo na minha vida. Fui lá e tatuei. Sempre que eu lembro dos cílios, eu olho pro antebraço e vice-versa. Olha aí que beleza. Isso me faz muito feliz. E eles certamente vão se sentir orgulhosos, né? E eles são fofos. As pessoas que conhecem meus cílios, modéstia à parte, gostam mesmo deles. São fofinhos. Então quando você gosta de alguma pessoa, o que você faz? Uma homenagem, né? Marca, né? Você E se é filho, tudo bem você marcar no próprio corpo. Agora, olha só. A gente está tentando aqui encontrar alguma razão, né? Algum entendimento pro ato, né? Do deputado Vladimir Costa, meu gente. Ele foi lá e meteu um Temer no ombro, assim. Tem uma bandeira do Brasil, acho que é isso, né? Tá meio borrada. Aliás, a tatuagem é meio mal feita. Mas é séria essa tatuagem? Não, então, tem lá a bandeira do Brasil e Temer, assim. Escrito no Temer, ombro, né? no ombrão ali, ó.
Ah lá, Cara, mas- ostentando sua camiseta regata, meio borrado. Extremamente emocionado, com homenagem. Você gostou, presidente? Fiquei honrado. Agora, o bom de ser político é que você pode se permitir, por exemplo, ser fisiológico, casuísta. Aí você pode fazer o seguinte, botar um fora ali antes do Temer, dá certo. Exatamente, tem essas coisas, né? Quando você se arrepende de uma tatu, você pode alterá-la de alguma forma. E eu que achei que tinha passado vergonha com o que eu fiz aqui no programa, hein, Edgar? A tua tá tudo Mas certo. a minha eu fiz um negócio até que legal, uma frase bonita, né? Agora tatuar Temer. Olha, agora, Ellen, vou já Tem coragem. de cara convocar você, que é a nossa assessora para assuntos inexplicáveis aqui nesse programa. Conta essa história aí. O que é essa tatuagem? Vai, fala pra gente que é de rena, pelo menos. Por vai. favor. Vamos lá, contando como é que... Sabe que essa história que o Arcon falou que pode botar um fora antes, eu lembrei que lá na minha família a gente tem uma técnica. Normalmente, quando chega alguém novo na família, né, um agregado, a gente coloca na ponta das fotos, porque qualquer coisa, quando sai, é só cortar a pontinha da foto, tá de boa ali. Mas assim, Boa essa tática é aí. uma tática interessante de se fazer. Mas enfim, o que acontece é isso. O deputado Vladimir Costa apareceu no final de semana, mas viralizou ontem com essa tatuagem, né, ali escrito Temer e uma espécie de bandeira do Brasil, tava no ombro direito dele. E foi num evento que ele apareceu, né, com uma regata, então estava exposto aí essa tatuagem. Ele disse que foi uma tatuagem de verdade, que ele pagou R$ 1.200 no cartão de crédito, parcelado Nossa. em 6 vezes. R$ 1.200. Eu tenho tatuadores bons, tá, amigo, que faz mais barato. Se você quiser, a gente pode indicar. E que ele fez isso como uma forma de apoio e admiração ao presidente Michel Temer. Esse parlamentar, que é do Solidariedade, como o Arcon já lembrou, você também já lembrou aí, ele também fez uma grande defesa de Michel Temer na CCJ. Ele foi um parlamentar que, assim, uma defesa veemente, inclusive. Ele disse que quem estava acusando o Temer sofria de temeromofobia, seja lá o que isso quer dizer. Ninguém entendeu muito bem, mas ele disse isso aí. Ele também fez defesas veementes, por exemplo, na Comissão de Ética da Câmara, do deputado Eduardo Cunha, na época. Só que ele foi tão pressionado pela opinião pública que acabou mudando de ideia na última hora e mudou o voto dele. Ele também foi o parlamentar que no ano passado, ao votar no impeachment da Dilma, usou aquele disparador de confetes. Ah, sim. Foi ele, foi essa pessoa. É essa pessoa, esse deputado. Agora, pergunte-me, o que ele fez, que proposta, que projeto de lei ele votou, o que ele trouxe. Aí, a gente não tem muito o que falar. Aí tá vazio. Mas esse amor incondicional dele por Michel Temer, o Arcon justificou o amor dos filhos, incondicional, né? Um amor incondicional. O amor incondicional dele talvez não tenha nada a ver com isso, gente. Talvez não tenha nada a ver com isso. Mas a gente pode lembrar, por exemplo, que ele ganhou 4.700.000 em emendas só no mês de junho agora. Do presidente. Eu acho que é um argumento válido. Saiu né? barata a tatuagem. É um argumento válido de amor. E né? 200 que ele pagou da tatu. Agora vamos lembrar o seguinte, quem tá nos acompanhando aqui no aplicativo tá vendo que tem uma manchinha na regata amarela dele. Sim. Este é um dos argumentos de tatuadores especialistas que analisaram essa tatuagem para dizer, é de rena esse negócio. Porque essa mancha é a rena que manchou ali. Tem borrões ali também. Ou seja, parece de rena. Mais uma coisa, quando alguém faz uma tatuagem, nós, acho que todo mundo aqui, o Arcon, o Vinícius, a Paulinha, eu, você... O Ed Não não tem. tem tatuagem, Não tem, ele é diferentão. Sou diferentão. Quando tem uma tatuagem muito grande, O mas a Augusto gente tem não vai também, o falar Augusto sobre isso. sabe, mas... Não, eu gostaria de comentar, inclusive, Todos nós fizemos essas tatuagens. a do Augusto é Ulisses Guimarães, É. constituinte. Que é outro, são Viva o outros Brasil, tempos, outros pela valores, Viva o né? Brasil. Outros Que valores. Nabucco. A gente sabe que quando a gente faz a tatuagem, a gente sai com um filme, né, protetor. Por quê? Porque é uma ferida aberta para uma Sim. forma de higiene. Ele saiu com essa tatuagem horrorosa desse jeito assim e foi pra praia, gente, sem nada, sem nenhuma proteção. E ele disse que acabou de fazer a tatuagem. Nenhum tatuador que cobrou R$ 1.200 vai deixar a pessoa sair do estúdio desse jeito com a tatuagem, tá? Então, todos esses argumentos nos levam a crer que ela é quase como aquela tatuagem do Falcão Amor Eterno, lembram? Ah,
é? Sim. Ela é mais Débora ou menos... Seco. É Débora Seco, que depois a Débora veio dizer que era uma tatuagem de rena. Disse que não era nem amor eterno, nem era de... nem a tatuagem eterna. Então, parece que, muito embora ele diga que ela é uma tatuagem feita a agulha, ela não é não, viu, gente? Ô, Augusto, você que ostenta o seu Brasil Forever... Só mais um PS aqui. Não é a única pessoa no Brasil que tem uma tatuagem escrita Temer. Ah, não? Não. Você descobriu É, outro porque alguém? ele quer competir, né? Com essa pessoa que você vai Exatamente. citar. Há aí uma competição. Quem é? A nossa primeira-dama tem na nuca uma discretíssima tatuagem em que sim. está escrito Muito bonito. Michel Temer. É, você E ele gostou? disse que É queria uma verdade, maior, o tatuador veio Que é até da- aqui, não era o Paulo Tatu que fez essa tatuagem? Ele Marcelo. contou pra Verdade. gente. Boa, bem lembrado, Paulinha. Ele contou, ele Então, veio aqui no O Morning senhor gostou, Controle. presidente? O senhor- Não é acho, a que vocês, única. acho que vocês estão sendo temerfóbicos aí, na opinião de vocês. Qual o problema de fazer uma tatuagem com um nome tão bonito como Temer? Tá bom. Eu acho que esse cara, ele foi senador, né? Suplente, assumiu o mandato do titular e completou. Então ele foi senador, aí, pelo que fez, ele teve de ser candidato a deputado e eu acho que ele está em campanha agora para se eleger vereador. Olha, depois dessa aí, só me resta aqui uma música e a frase de Vladimir Costa para Michel Temer. Quero ficar no teu corpo, feito tatuagem, que é pra te dar coragem, pra seguir viagem, quando a noite vem. Pois é, olha que maravilha. Ele deve estar, né? E olha, quem não tá vendo a foto do deputado, além da tatuagem, ele tá de regata amarela colada na Exato. rua. Justinha. Tipo Baby Look. Inclusive dá pra ver os peitinhos. Ele vai completar, né, a homenagem com a tatuagem nas costas, é isso? Ele vai escrever, ele prometeu. Não sei, não tô sabendo dessa daí, escrever Augusto. Temer, o maior estadista do Brasil, nas costas, ele Vai pra prometeu. completar. É, olha. É, completar, botar entendeu? uma Eu macarrão acho que pro ele já não Bruno. está em campanha para vereador, não, é síndico de prédio. Ô Augusto, eu disse no começo do programa que as pessoas que o odeiam hoje podem facilmente passar a amá-lo amanhã. É só ele botar um fora. Ele tatuar um fora antes do Temer. Vamos lá, vamos pra Brasília. Botar o cara pra trabalhar. Tava de férias aí, gozando férias. Zé Maria Trindade, ele associa as férias com os parlamentares. Ao né? recesso. Você quer trabalhar. Esse você quer. Fala, Trindade, tudo bem? Tem que entrar na sintonia sem tatuagem. Ah, peraí, Trindade, uma falha aqui minha. A sonoplastia falhou. Na verdade, é essa música que eu tenho que colocar aqui, ó, pra você, ó. Pro seu retorno. Em Brasília. A certas Em horas. Brasília não é 19 horas. Vamos lá, Trindade. O que você A traz? gente tem que acompanhar aqui, Edgar, exatamente o ritmo das excelências, né? Pois Sempre é. em férias a gente entra. Pois é, Eu costumo Trindade. dizer aqui que o poder é como o sol. A gente não pode ficar muito longe, porque senão morre congelado. E se ficar muito próximo, Achei se ótimo. queima, né? Achei ótimo ouvindo no Jornal da Manhã você dizer essa É o frase. equilíbrio. É o equilíbrio, exatamente. Mas vamos lá, Trindade. Queria que você voltasse aqui com a gente no Morning Show, atualizando aí sobre essas últimas movimentações aí por Brasília, na capital federal, antes da análise dos deputados aí, pela denúncia contra o presidente Michel Temer. O que você pode dizer pra gente? O que você apurou até agora? Pois é, olha, os deputados voltaram dizendo que não houve pressão das bases. E isto é grave e meio caminho andado para votação aqui a favor do presidente Michel Temer. Ele, Edgar, fez sim um trabalho sério de política, só fez política. Recebeu mais de 170 deputados no gabinete presidencial, abriu as portas do Palácio do Planalto, ouviu líderes, representantes de partidos, telefonou para indecisos, né? E jantou com o PSDB, que está ali metade no governo e metade na oposição. Aliás, hoje mais de metade na oposição. E fez todo um trabalho. Então, tem certeza de que não haverá a aprovação do pedido de processo contra ele no Supremo Tribunal Federal. Isso já é uma garantia. O que não há certeza é de que a decisão será mesmo amanhã. É que são necessários 342 deputados para abrir o processo de votação
e nem a oposição, e nem o presidente Michel Temer tem esses 342 deputados. Então a situação é a seguinte: para não perder em plenário, a oposição prefere obstruir. Então a dúvida é se haverá ou não amanhã essa decisão. Mas Temer ganha. Olha, é uma situação, Augusto, qual a diferença disso aí pro mensalão? Lembra do mensalão? Né? Onde se distribuía dinheiro em troca de favorecimentos, de apoio na Câmara dos Deputados. Só que a diferença, na minha opinião, é que esse é escancarado. Esse está aberto. A diferença era que o mensalão era feito com um pouco mais de discrição. Não é? É isso aí. Trindade, na tua opinião, vai lá, vou fazer a mesma pergunta pro Augusto. De 0 a 10, qual é a chance do Temer escapar dessa? Olha, é 10. Não há chances de abertura do processo porque a oposição não vai somar, mesmo com os dissidentes, né, os 342 votos para a abertura do processo. Agora, mostra uma guinada no governo Temer. O PSDB pode sair do governo. A maioria do partido vai votar pela abertura do processo. Agora, imagina, o parecer que será votado no plenário será do PSDB, do deputado Paulo Abiacchio, ligado a Aécio Neves, né, do PSDB de Minas Gerais, que diz que não tem que abrir esse processo contra o presidente. E aí o Centrão e o PMDB vão dominar o governo e pode até acontecer uma reforma ministerial, incluindo aí no governo parte do Centrão, quem sabe o Marum não chega aí no ministério, ou mesmo o Beto Mansur, né? E aí, Augusto, de 0 a 10, que você concorda que ele escapa? Só não escaparia, ele só estaria ameaçado se houvesse manifestações de rua. Sem o povo nas ruas e com essa possibilidade, essa margem de manobra que ele tem para conversar com deputados, 10 chances de escapar. Trindade, queria tratar de um outro personagem da política com você. Por que a Procuradoria-Geral da República voltou a pedir a prisão do senador Aécio Neves e o seu afastamento do cargo de senador? Olha, o senador Aécio Neves, ele ficou submerso na política ali por um tempo, né, quando estava ameaçado, e depois que o ministro Marco Aurélio decidiu ali negar o pedido de prisão e também dar a ele de volta o mandato de senador, ele articulou muito. Foi no presidente Michel Temer, ele articulou com a bancada e faz um movimento que é considerado pela cúpula do PSDB muito perigoso, que é de volta à presidência do PSDB. O senador Tasso Gereissati já sinalizou que não entra nesta conversa, que não aceita a volta de Aécio Neves. Ele quer voltar ao PSDB, chamar a executiva nacional e eleger uma nova executiva e um novo presidente. Este é o movimento. Diante disso, a Procuradoria-Geral da República entendeu que o senador Aécio Neves pode se movimentar contra a investigação e, por isso, pediu, além da prisão, a proibição de que ele entre em prédios públicos e também que não tenha um mandato, né? Essa decisão, Edgar, não será mais por liminar. A ideia é levar diretamente ao plenário do Supremo Tribunal Federal, ou à turma, né? E aí, nesse caso, seria uma decisão de mais ministros do Supremo e diferente da liminar que negou o pedido de prisão do senador Aécio Neves. A ideia aqui é de que não há motivos para a prisão dele não, viu? Ô Augusto, esse caso do Aécio, ele evidencia um racha dentro do partido também, né? Sem a menor dúvida. O partido está dividido, o Aécio está agindo com uma enorme precipitação, na minha opinião. Vai se desgastar mais ainda. Agora, o pedido de prisão já é exagerado, né? Então, vamos para a isonomia. Peça a prisão também de todos os que aparecem nessas provas aí divulgadas pela revista Época. Vai e pede prisão. Se o Aécio não foi condenado, não foi punido, não foi proibido de fazer tal coisa, ele está exercendo o mandato de senador, ele está se prejudicando o PSDB, mas isso não é caso para prisão. Ele é um senador da República. É um senador da República, ele está fazendo o seu papel, né? O papel que todo senador faz. Então aí já o Janot, né? De novo. Aí já é o Janot querendo fazer o seu brilhareco em fim de mandato, que não tem o menor sentido esse pedido de prisão. Ou então peça dos outros, como eu disse. Sim. Trindade, quer acrescentar alguma coisa?
Assim, olha, não se fala em outra coisa e eu queria só dizer que o Congresso tem muitos assuntos a serem decididos, projetos importantes, e tudo está preso nesta liberação ou não do Supremo para processar o presidente Michel Temer. É o Congresso Nacional menor, viu, Edgar? Tá certo. Obrigado, Trindade. Bom retorno para você. Bom trabalho. Bom dia aí em Brasília. Valeu. Esse é Zé Maria Trindade falando com a gente diretamente da capital federal. Girando o assunto aqui no Morning Show. Bom, depois da tatuagem de Temer, vamos entrar em um outro assunto polêmico. O arranca-rabo, o verdadeiro arranca-rabo envolvendo o técnico Cuca e o volante Felipe Melo. Ô Vini, qual é o novo capítulo dessa treta aí que agora vem a público aí com uma bomba, né? Você sabe que o Felipe Melo fez uma tatuagem polêmica também nessa passagem dele pelo Palmeiras. Ele tatuou a palavra ousadura. Lembra quando ele falou ousadura? Que ele tem muita ousadura jogando pelo Palmeiras? Ele tatuou esse termo ousadura no dedo. É um neologismo. Exato. Ele foi um cara realmente Certas pessoas quando jogam no exterior esquecem o português, não aprendem a outra língua e aí fica completamente melhor ficar mudo. Exato. Né? Agora, a passagem do Felipe Melo pelo Palmeiras, ela começou polêmica já na primeira coletiva dele, quando ele falou que ia dar tapa na cara de uruguaio, e termina polêmica também com esse áudio vazado após o Cuca, técnico do Palmeiras, deixar claro que não queria mais trabalhar com o Felipe Melo. O Cuca tentou passar um pano, falar que foi por questões táticas, que o Felipe Melo não é um jogador que aceitaria ficar num banco de reservas, ele quer ser titular, então por isso o Cuca deixou aberto para que ele trabalhasse e buscasse um outro clube. Só que não caiu essa conversa, né? A gente sabe que não é assim que você deixa de trabalhar com um jogador, ainda mais como o Felipe Melo, que custou uma grana altíssima, era um cara e ainda é muito querido pela torcida do Palmeiras, até pela identificação, pela forma como ele veste a camisa. Pela torcida organizada, né? Mas tem muito torcedor que gosta do Palmeiras, do Felipe também. Já que eu não estava aqui ontem, eu queria comentar. E aí, o Augusto é palmeirense. Sim, tem torcedor que não gosta também. Mas na minha percepção, assim, dos palmeirenses que eu escuto, a maioria gosta do Felipe. Tanto que tinha muita gente querendo que ele voltasse, que essa história tivesse um novo capítulo. Teve, mas não tão feliz assim. Por quê? O Cuca tomou essa decisão depois daquela partida contra o Cruzeiro, eliminação da Copa do Brasil, né? E aí o Felipe Melo ficou separado do grupo. E aí, na sexta-feira, ele teve aniversário, lá uma comemoração de aniversário com a esposa dele. E vazou um áudio do Felipe Melo falando sobre toda essa situação com o Cuca e dele com o Palmeiras. Vamos ouvir este primeiro áudio, Edgar, que vazou do Felipe Melo. Aqui não tem jeito, aqui já era. Aqui eu não com esse cara eu não trabalho. Entendeu? Esse cara é covarde, mau caráter, enfim. Mentiroso, falou uma coisa, até fica ligando pra imprensa falando um monte de coisa. Porque por enquanto eu tô falando, quando eu falar eu vou rasgar ele no meio. Mas enfim, e agora vamos ver. Confesso que tem vários clubes interessados, vários. Sabe? Corinthians, Inter, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, todo mundo está interessado. Agora, o negócio foi ontem, né? Então, as pessoas, eu creio que vai começar a chegar agora, vão começar a clarear as coisas. O presidente lá quer conversar comigo, do Palmeiras. Vamos ver se a gente faz alguma coisa e tal, só que com esse cara eu não fico. Tem que fazer nada não, porque a torcida veio contra, então eles estão doidinhos, né? Mas vamos ver. O Flamengo parece que estão conversando aí, né? Se o Flamengo realmente quiser, esse é o momento. Olha lá. Esse é o momento. Nunca teve tão fácil. Ele tá se vendendo também. Com este cara eu não trabalho, este cara é covarde, mau caráter e goleiro mentiroso. Bruno em gestação. E ele cravou a frase. E quando eu falar, eu vou rasgar ele no meio. Foram estes dele. termos que o Felipe Melo se referiu ao Cuca. Ou seja, acabou o fim de linha pro Felipe Melo no Palmeiras, principalmente com o Cuca. E quando ele fala que ele vai conversar com a diretoria, o que ele imagina? Que a diretoria vai tirar o Cuca e trazer ele de volta? Isso ou que tivesse uma conversa, porque... É o seguinte, Vini, esse cara, a grande jogada que os palmeirenses que gostam dele lembram é aquele direto de direita que ele deu num argentino. No Uruguai, no Penharol. Aquilo.
Esse cara é uma selvageria em campo. Esse cara não sabe dominar a bola e fazer um lançamento. Ele nunca driblou ninguém. Ele vai, Trombadão. desarma e entrega pro cara que tá ali ao lado. Não é na frente, ao lado. Ele é péssimo. Olha aí. E quem tá depois falando... do que ele fez na Copa, aquilo não existe. O que ele fez com o holandês. Tem o Esse episódio cara da tinha que ser Copa. banido do futebol. A torcida palmeirense gosta dele porque ele é brigador. É torcida que briga na rua. Ele é midiático. Não, Ele é que briga midiático. na rua mesmo, dá soco em Uruguai, dá tapa na cara e tal. Vê se ele fala de alguma jogada em algum momento da vida dele. Nada, ele só deu aquele pé no peito do adversário, foi expulso, Vou dar atrapalhou soco, o dar tapa em Brasil, Uruguai. não fez nada pelo Palmeiras, é um desastre esse cara. E é uma vergonha o silêncio da diretoria que deixa o Cuca sozinho, Isso que tem tá medo faltando dele. mesmo. Tá Medo faltando físico. uma palavra da diretoria do Medo Palmeiras. físico, Olha só lá, por isso. Olha lá. Isso quem tá falando é o Augusto, que foi quarto zagueiro e nunca fez uma nunca falta fez uma na falta várzea. violenta. Olha Nunca lá. fez uma falta violenta na várzea. É isso aí. E Edgar, e com relação a esses times que ele falou aí, que tem interesse, Jogou isso aí é pra- cascata. jogou. Isso aí ele cascata. tá tentando já cavar uma Claro. vaguinha dele em algum outro grande clube do Brasil, e foram clubes que já o procuraram num outro momento, né? Mas agora, vamos ver se vai ser isso mesmo. Eu acho que o Flamengo pode surgir realmente com uma possibilidade, mas os outros times eu duvido. Enfim, depois de tudo isso, né, de toda essa repercussão que teve esse áudio vazado, o Felipe Melo resolveu se pronunciar na ESPN Brasil, que estava ao vivo lá com o Linha de Passe. O Felipe Melo entrou ao vivo com eles e deu uma de Bruno, do Bruno e Marrone, colocou a culpa da fala na bebida. O áudio é meu, né? Eu não lembro com quem eu falei. Na verdade, ontem foi um dia, por mais que tenhamos, como posso dizer, ter tido esse problema, né? Foi um dia triste para mim, mas ontem nós tivemos que comemorar o aniversário da minha esposa e a gente não podia deixar de comemorar o aniversário dela. Então tinha muita gente aqui, confesso que queria esquecer um pouquinho dos problemas, porque a gente, é o normal, né? Quando a gente tem um problema no nosso trabalho, a gente acaba entrando em casa e trazendo os problemas para casa também. E eu não queria fazer com que a minha esposa, nem meus filhos absorvessem esse problema nesse dia de festa que foi o dia de ontem, né? Então eu tomei sim algumas champanhes, tomei um pouquinho de champanhe, comemorei com ela. E para te falar a verdade, eu não lembro nem para quem foi que falei. Não tive oferta de nenhum clube, ou seja, desculpa, tive oferta de 2 clubes turcos, né? Que não são o Galatasaray, e prontamente foram recusados, mas no Brasil não tive oferta nem procura de nenhum clube. Ou seja, sobre o Cuca, do que eu falei, de repente com o coração um pouco partido, um pouco triste, acabei falando nessa situação, mas é como eu falei, eu até agora tinha deixado para falar justamente porque eu queria voltar para o Palmeiras, né? E por respeito ao grupo, por respeito ao Palmeiras, eu achava válido realmente não dar nenhuma entrevista. Acabei dando entrevista porque vazou esse áudio, eu tenho que explicar essa situação. Então foi uma coisa que eu não desconsiderar esse áudio, porque eram momentos que eu estava de festa, né, e queria esquecer das coisas, falei que eu nem lembro o que eu falei. Até o vazamento é altamente suspeito, né? Esse vazamento. É o Felipe Melo em dia de festa, contente. Então, Ed, não sei se te parece também, mas eu desconfio de tudo que esse negócio de áudio vazado também, né? Parece que sempre interessa a alguém, né, que o áudio seja vazado. E às vezes pode ser a própria vítima, entre aspas, né? Agora, ele confessou nessa entrevista à ESPN também que depois dessa partida contra o Cruzeiro, que o Palmeiras foi eliminado, ele falou algo contra o Cuca que chegou depois ao ouvido do treinador, e segundo o PVC, colunista da Fox Sports, ele teria falado que com este técnico não vamos ganhar nada. Foi essa a frase do Felipe Melo depois da eliminação contra o Cruzeiro, e aí o Cuca falou, então também não quero mais trabalhar com você. O Felipe Melo disse que pediu desculpas, o Cuca aceitou, mas que não trabalharia mais com ele. Que ele ainda é jogador do Palmeiras, se reapresenta hoje, mas vai negociar aí com outro clube agora, vai buscar a vida dele em outro lugar, não no Palmeiras, Edgar. Falado, Vini, vamos seguindo em frente aqui no Morning Show. A gente vai terminar esse bloco aqui com 2 notícias tristes, A primeira é que morreu ontem, aos 89 anos, uma das maiores e mais importantes atrizes do cinema francês, Jeanne Moreau. Paulinha, vamos lá, né? A gente tem muita coisa pra falar dessa mulher aí. Não é brincadeira, o que ela fez de filmes, são mais de 100 filmes, né? A gente não sabe o motivo da morte, não foi divulgado a causa da morte, né? Nesses 65 anos de carreira, o José Val encerrou o Jornal da Manhã falando um pouco sobre ela,
uma mulher que optou por fazer papéis nada convencionais, digamos assim, né, por exemplo, em Jules e Jim, Uma Mulher para Dois, esse clássico aí. Truffaut, né? Exatamente, do François Truffaut, que foi o filme que trouxe o primeiro BAFTA para ela, que é considerado o Oscar britânico, e que traz uma mulher que ama 2 homens, né? Tipo Dona Flor e seus 2 maridos, assim. Então, um filme, enfim, da década de 60, tratando desse assunto. Sim. E ela, essa heroína, né? Essa mulher desejada por 2 homens. Ela também ganhou um outro BAFTA por Viva Maria em 65, o filme que ela contracenou com a Brigitte Bardot. Trabalhou com inúmeros diretores importantes, como Antonioni em A Noite de 61, com Orson Welles em O Processo, ele que até falou que ela era a melhor atriz que tinha, a melhor atriz viva. Trabalhou 2 vezes com o brasileiro Cacá Diegues, uma vez em Os Herdeiros, depois em Joana Francesa, de 73. Nesse filme, ela interpretava uma dona de um bordel de São Paulo, que saía atrás de um cliente que gostava, assim, meio dela, e ia para Alagoas, em busca aí desse cliente. Nesse filme, que teve a direção musical do Chico Buarque e do Roberto Menescal. Porque ela também cantava, né, Edgar? Super Cantava bem. muito bem. Então, tinham aí músicas interpretadas por ela, pela Nara Leão e pelo Fagner, nesse filme Joana Francesa, de 73, do Cacá Diegues. Ela dirigiu 2 filmes, gravou, como a gente falou aqui, como cantora, 6 álbuns, mas ficou mesmo na memória, no imaginário do cinema e de quem gostava do trabalho dela, interpretando Les Tourbillons de la Vie, nesse filme Jules e Jim mesmo. Que ela interpretou essa mulher que dividia o amor aí de 2 homens. Sim. Fez filmes bem mais Ela tá cantando um velha. pouquinho. Essa não é exatamente a não, música, não é. a cena que ela canta essa música, ela tá ali numa sala com eles, enfim, cantando a roda da vida, né? Como que mudam as coisas, assim como no filme, na nossa vida também, né? E depois, super mais velha, com 80 anos, ela fez O Gebo e a Sombra, do português Manuel de Oliveira. Trabalhou com o Wim Wenders de novo e o Antonioni em Além das Nuvens, em 95. Mais tarde você vai entender, ela também estava aí no filme do Amos de Tai. Nunca parou de trabalhar, né? Continuou uma personalidade ouvida, uma mulher que viveu a sua vida de uma forma super progressista, desde sempre, optou por papéis também controversos, mulheres que tinham amantes, mulheres amadas por 2 homens, mulheres assassinas, enfim, todos Dona os de tipos. bordel. Exatamente. E agora descansou, né? A gente não sabe o motivo da morte, mas pode ser sim relacionada à idade. Ela foi mesmo. encontrada morta, né, na casa dela, no apartamento dela, né? Não se Deu. sabe ainda o motivo, né, a causa da morte, né? Não foi divulgado, exatamente, não foi divulgado o motivo. Olha aqui, uma outra notícia triste, Paulinha vai falar pra gente, é a morte do dramaturgo inglês, o Sam Shepard, né? Um dos expoentes dessa da geração dele, morreu na quinta-feira, mas o anúncio também só veio ontem, agora, né? exatamente, Quantos anos ele tava, Paulinha? Olha, 73 anos, ele foi encontrado... Na verdade, foi encontrado não, ele estava com a família, ele estava sofrendo aí, né, com a esclerose lateral amiotrófica, aquela doença ela. A gente conheceu mais sobre essa doença com aquele desafio do balde de gelo, lembra? Sim. Que aconteceu aí, enfim. E ele morreu na sua casa, no Kentucky, com a família. E também é um cara muito marcante na história do cinema e do teatro. Deixou 44 peças de teatro, foi roteirista de Poeta. filmes importantes. Exatamente. Escritor, o cara é ótimo. Um cara muito bom. Foi indicado ao Oscar só uma vez como coadjuvante em Os Eleitos, mas participou de filmes que com certeza você assistiu, como Flores de Aço com a Dolly Parton, a Julia Roberts, Diário de uma Paixão, Falcão Negro em Perigo, Álbum de Família em 2013 e pode ser visto, inclusive, como patriarca da família Rayburn em Bloodline, que é a série da Netflix, em 3 temporadas. Então você pode aí prestigiar o trabalho dele como ator. Se você quiser saber mais sobre a carreira, inclusive um documentário muito legal que traz aí os pontos altos da vida pessoal, enfim, da carreira dele, você pode acessar o meu blog jp.com.br/Paula Carvalho, que eu fiz um apanhadão lá, tem todos os trailers para você ouvir. Ele compôs música com o Bob Dylan, né? A Brownsville Girl.
que saiu no álbum de 86. Tem histórias também com a Patti Smith, que a gente estava contando aqui. Namorou com a Patti Smith com um nome fictício, para depois convidar ela para estrelar uma peça dele. E aí ela descobriu que, na verdade, o namorado e ele eram a mesma pessoa. Essa história é ótima. Muito bom. Era uma personalidade realmente curiosa e, enfim, premiada. Acho que vale a pena conhecer mais sobre o trabalho desse artista mega completo. Sam Shepard tá lá no site para vocês. Falado, Paulinho. Agora 10 horas 34 minutos, horário de Brasília. Olha aqui, ó, na maioria das vezes a gente escreve aqui, lê um texto para falar do nosso convidado, para fazer a introdução do nosso convidado, mas hoje, olha só, a gente preferiu deixar pra lá, viu? Aliás, o clichê dispensa apresentações cai sempre muito bem quando a gente tá falando dele. Sidney Magal. Sou como você já sabia, mentira tirou. Eu gosto das mulheres da noite do vinho. Ó, tá, moleque. Nossa senhora. Olha aqui, ó. Sidney Magal, antes de mais nada, seja muito bem-vindo aqui ao Morning Show. É um prazer te receber aqui para conversar com você. Você está comemorando 50 anos de carreira. Uma carreira que atrai fãs de diversas gerações, que vai do brega ao cult. Eu sei que às vezes é difícil falar de si mesmo, mas qual é o segredo do sucesso do artista Sidney Magal? Bom dia, Sidney. Bom dia. Antes de qualquer coisa, é um prazer muito grande estar aqui com vocês na Jovem Pan. Eu que conheço, lógico, obviamente, o programa e sei da irreverência e da honestidade do profissionalismo honestidade, de vocês. Essa parte eu gostei, honestidade. Eu fico muito contente. E esses 50 anos, lógico, também que tem um valor muito grande para mim. Costumam perguntar como eu me sinto agora e como eu me sentia nos anos 70. É muito estranho você se sentir uma estrela quando você inicia uma carreira, porque você não sabe a estrada que você vai trilhar e não sabe o que vai encontrar pela frente, aonde vai chegar. É um mistério ainda. É um mistério. Mas chegar a 50 anos de carreira, olhar para trás e ver que a tua estrada foi bem percorrida, com verdade, com honestidade e com carinho, principalmente, do grande público, isso não tem preço. São coisas que o cartão de crédito não paga. Mas eu tô agora no ápice, assim, da felicidade, porque esse projeto, inclusive, começou na cabeça do meu filho, Rodrigo, partiu dele, poder me homenagear nesses 50 anos de carreira, e isso vai acontecer agora breve lá no Espaço das Américas. Isso, é o que eu quero que o ouvinte preste atenção, porque, olha, o Magal vai celebrar os 50 anos da carreira no próximo dia 17, aqui em São Paulo, com um showzaço. Tenho certeza, sempre animado as suas apresentações no Espaço das Américas. Magal, quais são os destaques dessa apresentação? É claro, todos os seus hits. Sei que você vai aproveitar a ocasião aí para gravar um DVD também, porque é um momento para se celebrar, né? Isso. Vamos fazer um clipe de uma música nova que eu adoro, chamada Um Brinde à Vida, que tem a participação do Rincon Sapiência, que eu vim a descobrir através do meu filho, que começou a me falar dele. O primeiro trabalho dele foi lançado há pouco, e eu assisti, gostei muito. Não era a minha praia, passou a ser a partir dessa música, apesar de que não é realmente um rap, é minha música, mas essa é uma música inédita que vai ser feito um clipe, além do DVD que vai ser gravado no dia 17. Agora, o que eu digo que tem de mais sensacional nesse show, modéstia à parte, são os convidados desse show, que eu chamei de show 5 estrelas, e agora são 6 estrelas, mais que 5 estrelas, que são Ana Carolina, Ney Matogrosso, Rogério Flauzino, Alexandre Pires, e ainda o querido músico Milton Guedes, que todo mundo conhece pelos grandes trabalhos que fez. Gaitista, saxofonista. Fantástico. Então essas pessoas é que vão engrandecer mesmo esse espetáculo e esse meu DVD. E é lógico, eu vou cantar em espanhol, vou cantar um pouco em italiano, que foi assim que eu formei a minha carreira. Comecei cantando em italiano, gravei discos em espanhol também. Então é um pouco de tudo, é a vida do Sidney Magal. O Sidney, você falou um pouco do Rincon, com licença, Augusto, o Rincon Sapiência, a gente tá ouvindo aqui no fundo, só um pouquinho pro ouvinte identificar aí. Quente que nem a chapinha no Crespo, não. Crespos estão se armando. Faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se amando. Quente que nem o conhaque no copo, sim. Esse é um trechinho de ponta de lança. Você vai gravar uma música dele. Uma música inédita minha. Uma música inédita minha. Com a participação dele. Com a participação dele. Boa. Fala, Augusto. Como é que seu filho te apresentou essa ideia? Como é que foi que surgiu? Olha, primeiro, eu acho que eu tenho um dos maiores trunfos da minha vida, que é uma família muito unida e pessoas que se adoram, se curtem e se respeitam. Em primeiro lugar.
Depois ele veio com essa coisa, porque ele disse, meu pai, você tem a mania de dizer que as tuas coisas não têm tanta importância quanto as pessoas dão. E eu tenho essa mania mesmo. Quando me chamaram para fazer o livro, que vai sair uma biografia também 2 meses depois do DVD, é a Bruna Ramos que está escrevendo, eu falei, gente, o que é que vão escrever da minha vida que seja interessante? Eu não tenho nenhum escândalo, eu não tenho nenhum vexame grave que eu passei, e normalmente são essas coisas que chamam a atenção. E meu filho disse, exatamente por isso você tem que fazer uma biografia, tem que fazer um DVD de 50 anos, porque você teve uma carreira limpa, você tem uma vida limpa como ser humano, e então eu quero fazer isso por você. E começou a trabalhar nisso e foi me mostrando, quando me mostrou o Rincon, inclusive, eu disse, mas é muita ousadia, eu não sou tão dessa geração para chamar um cara desse, que está lançando um trabalho novo. Seria uma ousadia da minha parte, mas que eu adorei a ousadia e deu certo. Então eu acho que ele, como um jovem de 28 anos, ele teve essa visão de manter a minha carreira por mais alguns anos, mesmo depois da minha aposentadoria. O que deve ter te deixado orgulhoso, muito, certamente, muito, né, muito. Sidney? Vamos lá. Bom, Sidney, a gente... Para começar aqui, a gente estava celebrar 50 anos de carreira e agora, por exemplo, o Hermeto Pascoal acabou de lançar um disco novo com 81 anos de idade. Você pensa em lançar o seu disco aos 80 anos de idade ou você pensa, vou lançar meu DVD de 50 anos de carreira e vou para a Toscana aposentar e descansar? Não vou me aposentar imediatamente. Isso, as pessoas que curtem meu trabalho não precisam se preocupar. Agora, que de vez em quando eu tiro um sarro e penso, sinceramente, em comemorar 100 anos de carreira, eu às vezes penso nisso, e já escolhi até a música Me Chama Que Eu Vou, porque pelo menos Deus pode me ouvir de uma forma mais simpática. E a letra da música também é propícia, né? Se o corpo estremece, já não consegue parar. Quem sabe eu não vou estar com mal de Parkinson aos 100 anos de idade. Então, eu fico brincando muito em casa com isso. Eu digo, olha, gente, eu não pretendo rebolar até os 100 anos de idade, nem até os 80. Pretendo me aposentar antes, porque o meu gênero musical não é romântico, ele é dançante, ele é alegre, precisa de energia, e essa energia um dia vai diminuir. Não vai acabar, mas vai diminuir. E aí o público não merece ver também a decadência de uma energia. Olha isso daqui, quem não se lembra disso? Pelo amor de Deus. Eita, agora. Olha aí, ó. Sente só. Todo teu. Pô, isso é romântico, pô. Pois é, o meu sangue ferve por vocês. Ouvi um pouquinho, ó. Esse foi um clássico também do Sidney Magal. Quero te dar todo o meu amor. Vai, Magal, karaokê do Morning, vai. É o Popstar Couro. A hora do couro. Chamou eu. Te procurei. Hoje. Ah, muito bom. Vai falar, Vini, vai. Não, porque é difícil você encontrar pessoas assim, como Magal e como eu, que se mantêm no sucesso tantos anos. Meu Deus. Agora, eu ainda tenho meus 24 anos, né, Magal? E você tá com 50 anos de carreira e a gente sabe que o mundo da música ele é cruel. Então é difícil permanecer esses 50 anos de carreira fazendo sucesso, aparecendo na mídia, tendo esse carinho do público, porque a música e a fama, ao mesmo tempo que te leva ao estrelato, te leva lá em cima, ela te derruba também em pouco tempo, né? Queria saber de você como é se manter e como que você vê este mercado, as dificuldades dele. Eu tenho a sensação sempre de que o que ajudou muito minha carreira nessa longevidade foi, sem dúvida, parece piegas isso, mas é verdade, foi sem dúvida o grande respeito que eu tenho por mim mesmo e pelo meu público, ou seja, eu fui fiel ao meu gênero musical, eu me mantive fazendo o que eu sei fazer. Eu costumo dizer que nem Mato Grosso e eu somos quase que os únicos artistas brasileiros que têm uma característica muito forte, que foi muito combatida no início e que se mantém apesar de tudo. Por quê? Porque nós somos autênticos, somos verdadeiros e temos uma relação com o público, eu pelo menos tenho essa relação, de muito carinho. E as pessoas, às vezes, lembram, lógico que lembram, né, de Sandra Rosa Madalena, Meu Sangue Ferve, até hoje. São 30 e tantos anos dessa música, quase 40 anos. E a gente fica muito feliz com isso, mas eu fico muito mais feliz quando as pessoas dizem, olha, eu nem curtia muito o teu trabalho, mas você eu curto demais. Você é uma pessoa muito legal, que me faz muito bem. Eu acho que isso vai ficar muito mais guardado para mim, vai ter muito mais importância e talvez seja um segredo desse que a gente não conta para ninguém. Ô, Sidney, só complementando a pergunta do Vini, você chegou em algum momento
temer essa coisa do ostracismo? Você ficou um tempo afastado, depois da tua explosão, né? Como grande artista pop brasileiro. Eu tive buracos negros. Você teve uns buracos negros aí. O que passa na cabeça? Isso de alguma forma te fez pensar em desistir? Ou de mudar radicalmente, de mudar radicalmente não. o estilo. Mudar radicalmente não, mas algumas tentativas de me transformar num cantor mais romântico para resistir mais ao tempo, eu bem que tentei. O meu Sangue Fé foi uma exceção praticamente dentro da minha carreira. Eu me lembro de 1980, eu gravei um LP todo romântico chamado O Amor Não Tem Hora Pra Chegar e foi praticamente um fracasso, porque as pessoas não queriam me ver cantando música romântica. Como eu respeito o público, eu continuei fiel ao meu gênero. Mas eu acho que tudo isso, respondendo ao que ele falou... você já respondi, né? Você o Edgar. É um coletivo, é muita gente aqui dentro, galera. É um coletivo. Só eles já vão encher o espaço das Américas, se for assistir o meu show. Mas... me perdi, tá vendo? Não, a gente falou se em algum momento o que passou a sua cabeça. Você fez o álbum romântico, não deu certo. Exatamente. Isso graças à formação que eu tive. Eu sou filho único, mas fui muito bem criado. Eu sempre me preparei para as coisas da vida. Eu, quando comecei minha carreira em 1960 e alguma coisa, comecei cantando mesmo na noite, cantando em churrascarias. Eu entrava no palco como se estivesse realmente cantando no Madison Square Garden. Era uma coisa que eu cantava para prostituta e para bêbado, mas eu cantava com aquele tesão de quem está cantando numa grande casa de espetáculos. E isso me preparou para que aquele momento fosse o mais importante, como são hoje os momentos que eu vivo. Então eu nunca parei para dizer, olha, acabou a carreira, não tá legal, não gravei disco. Eu às vezes passo 5, 6 anos sem gravar um disco, sem gravar um DVD, e isso não me assusta, porque eu acho que é normal, faz parte da vida de qualquer artista, e eu, como ser humano, quero estar preparado, senão vou morrer naquela paranoia de que eu sou um ídolo eterno, e essas coisas que não fazem parte da minha vida, não, e da minha cabeça. Fala, Paulinha. E todo o seu estilo, da onde veio toda a história da roupa, da forma de se comportar, e como isso vem sendo adaptado há 50 anos? Eu outro dia falei no programa do Bial, inclusive, que eu soltei a minha franga artisticamente há muitos anos atrás, e que foi uma coisa que nasceu naturalmente. Eu fui para a Europa, convidado por um grupo italiano, eu tinha 20 e poucos anos de idade, 21 anos, e eu fiquei quase 2 anos cantando na Europa e fazendo qualquer coisa, porque quando você tem uma plateia que não te conhece, e mesmo que te critique não te faz mal, você ousa. Então eu comecei a usar saltos altos, botas de camurça, roupas coloridas, brinco, cabelo encaracolado, e aí comecei a soltar a franga artisticamente. Eu quero ser assim, eu me sinto bem assim, essa é a minha arte. Cantava música italiana, música americana, samba, cantava qualquer coisa. E quando voltei para o Brasil, aí eu chamei a atenção por esse aspecto físico que eu tinha conquistado e por essa mise-en-scène que eu tinha conquistado. E, sem dúvida, foi aí que surgiu o Sidney Magal. Até o nome, porque eu estava na Itália eles não pronunciam bem o LH, então era Magalhães, e o Magalhães é terrível, então o empresário disse, vou deixar Magal, porque o mundo vai poder pronunciar o teu nome bem. E ele descobriu o nome Magal. Quando eu cheguei aqui, as pessoas disseram, olha que cara estranho, diferente, e aí acabou dando certo. Ô, Sidney, sobre isso, sobre essa performance, e você brincou aqui, soltei minha franga artisticamente, num país que nem o nosso, que é super machista. Como é que foi lá na década de 60, 70 você fazer essa performance? Rolava alguma repressão, algumas televisões... crítica à sua virilidade, algo assim? Algumas televisões usavam até filmar da cintura pra cima só, porque embaixo eu fazia os movimentos era o rebolado, pélvicos, que hoje em dia é bobagem, né? Depois do tchan, depois de tudo que já rolou por aí, eu me sinto uma criança inocente com os meus movimentos. Mas naquela época havia, assim, esse tipo de crítica e alguns homens ficavam revoltados nos shows e brigavam com as namoradas, com as noivas, com as mulheres, porque diziam, como é que você curte essa bichona louca que está em cima do palco desse jeito? Olha lá, a gente está vendo agora um momento do Magal desvairado dos anos 70. Maravilhoso. Ô, Magal, mas vem cá. Realmente eu tinha que enfrentar isso numa boa. Você era um sex symbol, assim, as pessoas enlouqueciam. Ou seja, você não me acha mais um sex symbol. Não, mas você falou no auge, você acabou de dizer, o Magal no auge. Nesse auge aí que você se referiu, você era um sex symbol. Você pintava e bordava com os fãs, assim? As fãs. Olha, de novo, vocês vão me achar muito caretinha, muito certinho, mas eu sempre tive, isso foi uma escola com um empresário que eu tive chamado Robert Levy, que é inclusive o autor de Sandra Rosa Madalena. Como ele conhecia muito carreiras internacionais, ele sempre cuidou muito desse lado. Ele sempre dizia, bicho, olha, não mistura as coisas, porque não vai dar certo. Na hora que você começar a se envolver com fãs, querer
querer ir pra cama com fãs, querer se entregar como ser humano normal às pessoas, o encanto do artista que você vai desaparecer. E eu usei isso mais ou menos como um lema. É Tem lógico isso, que né? alguma aventurinha pode ter pintado aqui ou lá, mas eu tinha muito cuidado com isso, principalmente que a imprensa não noticiasse, não falasse sobre isso. Mas na sua vida você acredita em amor à primeira vista, né? Tenho que acreditar, eu sou obrigado a acreditar. Tanto é que acabei de assinar um contrato, a verba já foi liberada, só estamos na escolha dos personagens, ou seja, dos atores que vão fazer o filme da minha vida com a minha mulher, que é uma história de amor extraordinária, de verdadeiro amor à primeira vista. Olha a música que a gente tá ouvindo. Palmas pro Magal. O Magal merece aplausos sempre. Vamos Olha aqui. aplaudir. Olha lá. Quem é essa? Um mundo de vibrações que posso te oferecer. Você falou da música, olha aí, ó. Por causa dessa música, o povo passou a vida inteira me beijando e me abraçando, porque eu disse que eu tinha 1000 braços, 1000 bocas, eles acreditaram. Tem o ator principal vou dar um desse filme, testemunho de quem viu essa explosão aí acontecer do Magal. Quem falava essa história, quem vinha com essa conversinha de você que é bichona e tal, era namorado com medo de perder a namorada. Todo mundo sabe, olhando pra essa figura aqui, não tem perigo. Mas aí, imagina. Ô Magal, os ouvintes, convidamos os ouvintes a mandarem mensagens, né, pra você aqui. Vamos ouvir a primeira que chega pra gente aqui no Morning Show. Bom dia, galera do Morning Show. Aqui quem fala é Yuri, de Santa Maria do Cambucá, Pernambuco. Eu gostaria de perguntar ao Magal como eles se sentiam podendo interpretar o Pinguim de Rap Fit, se foi difícil ou não. Olha lá, tá vendo? Olha, um grande abraço para você que está em Pernambuco. Não foi difícil porque eu faço as coisas com muita alegria, principalmente trabalhar para criança, é uma alegria incrível. Eu no começo fiquei meio assim resistente porque eles me chamaram para fazer o Pinguim do Rap Fit e depois me chamaram para fazer El Macho do meu malvado favorito. Eu achei que era pelo aspecto físico, porque eu estava bem barrigudinho na época. Mas logo eu vi que a minha voz tem uma importância muito grande para as pessoas e acabei transformando num grande prazer esses dois trabalhos. Olha lá. Tem mais aqui, vamos ouvir mais uma? Tem o Ed, fala, só Vini. para emendar a pergunta do ouvinte, e o trabalho como ator? Como é que surgiu essa oportunidade? Você gosta de fazer, né? A gente percebe, né? Gosto. Eu gosto da minha profissão, eu gosto de me divertir com a minha profissão e sei que o público adora as coisas que eu faço. Então a primeira oportunidade que surgiu foi há muitos anos atrás, quando eu fui convidado pelo Everton de Castro para fazer um grande musical que foi o Sweet Charity, antes da versão feita depois por Cláudia Raia. E na época eu não tinha essa coragem toda. Eu entrei para fazer 2 personagens no mesmo espetáculo, recebi elogios até da Bárbara Eliadora, que Deus a tenha. Olha aí. E isso para mim foi muito importante, me deu muita força e eu disse, olha, com alegria, com disposição, eu vou conseguir fazer o que me convidarem para fazer. Mas não tenho a pretensão de ser considerado um grande ator. Ô Magal, hoje eu tava pensando aqui, junto dos companheiros, como que a gente poderia fazer uma entrevista diferente com o Magal. Aí eu pensei e cheguei a uma resposta que é simples. Fácil, não vamos perguntar pra ele qual que é o parentesco dele com Vinícius de Moraes. Então não vou te fazer essa pergunta. O que eu quero saber de você, qual foi o melhor conselho que o primo Poetinha te deu? Tomou vários uísques com ele ou não? Não, eu era muito garoto. E se você era o cachorro engarrafado dele? Mas eu cansei de ver, não. Algumas vezes vi o Vinícius em casa, deitado na banheira, pelado, tomando seu uísque. E eu era muito jovem ainda. E numa dessas idas e vindas, porque ele morava no mesmo prédio que tias avós, que me ajudaram muito, que eram tias diretas dele, porque eu sou primo de 2º grau, já respondendo. E aí, Vinícius, numa dessas idas e vindas, na época de, se eu não me engano, na Tonga da Mironga do Cabulete, que era uma música muito animada, eu disse pra ele, olha, uma música pra mim, Vinícius, eu vou me lançar como primo do Sidney Magal. E ele disse, bicho, olha, se eu tivesse a tua altura, a tua beleza, teu físico, eu não ia sentar nunca no banquinho pra tocar violão e cantar bossa nova. Eu acho melhor você partir pra galera, que as mulheres vão adorar você, vai cantando música bem popular. Tem mais um ouvinte aqui querendo falar com você, Magal. Bom dia, Sérgio de São Paulo. Sidney Magal, manda bem. Esse ano, aniversário de São Paulo, ele deu um show bacana no Ibirapuera. Quero ver a sorrir, quero ver a cantar. O Magal tocou até em carnaval, teve o bloco do Magal, né? Pela primeira vez, bicho, 2 horas cantando em cima de um trio no Carnaval de São Paulo e tínhamos ali quase 200 mil pessoas, segundo me disseram.
Não, na verdade, todo ano, na virada cultural, aí o carnaval, hoje, sempre lota. É uma coisa incrível Graças a isso, Deus, né? É sempre lotado os teus shows, assim, quando vem esses shows públicos aqui em São Paulo. Isso, né? é muito bom, porque de um tempo para cá, de alguns anos para cá, eu tenho feito muitos shows corporativos e shows particulares. Então, às vezes as pessoas dizem assim, você parou de cantar? Eu digo, não, só na sua cidade já tive 3 vezes fazendo festa de empresa. Mas como festa de empresa não é noticiada, não é vendido ingresso, as pessoas às vezes não sabem. E esses shows dão essa oportunidade de você ter certeza que tem grande público aí. Olha aqui, a gente tá falando com ele, o astro Sidney Magal, que comemora 50 anos de carreira agora no próximo dia 17 em São Paulo, no Espaço das Américas. A gente segue nessa conversa daqui a pouquinho, depois do break comercial, mas tem um recado da Paulinha agora. Olha, eu quero saber se vocês já conhecem a promoção Johnson & Johnson Domingo em Família. Ainda não? Então busca aí, promoção Johnson na internet. Você pode ganhar R$1 milhão. Para concorrer é muito simples, basta comprar qualquer produto participante, cadastrar o código de barras no site da promoção e pronto, você já está concorrendo. Mas não esqueça de guardar o cupom fiscal, tá? Promoção Johnson & Johnson Domingo em Família. Cadastre-se já! Vai lá, agora vamos lá, hora certa com o Fausto Silva. Grande Magal aqui, meu, é sócio da época do Perdidos, 10h59, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Essa é a promoção da Johnson. Uma promoção da Johnson pra família. São R$10.000 todo domingo e R$1 milhão chegando pra mudar sua vida. É a promoção da Johnson. A promoção do milhão da Johnson. A promoção da Johnson. A promoção do milhão da Johnson. Seguimos aqui com o Morning Show dessa terça-feira, 1º de agosto. Paulinha, como é que tá a nossa hashtag aí, Magal no Morning? Aqui temos muitos GIFs, muita gente amando o Magal, pedindo música, não é verdade? Participem aqui do programa hashtag Magal no Morning. Olha aí. E as pessoas, obviamente, quando falam de Magal, tem uma espécie de déjà vu, assim, né? Porque em algum momento, né, que você tava fazendo aí as suas músicas, colocando as suas músicas no rádio, na televisão, as pessoas estavam vivendo momentos da vida e se lembram desses momentos. Eu me lembro, por exemplo, de ver Magal pela primeira vez na televisão, não sei se foi Chacrinha, algum programa desse de auditório. E quando eu olhei ao redor, estávamos todos parados, em pé na sala, em frente à televisão, falando que sujeito é esse aí? Peraí, vamos olhar, aumenta o som. E isso aconteceu com o Brasil inteiro, né, Magal? Graças a Deus. Eu costumo dizer, inclusive, que naquela época as crianças me imitavam muito nos programas de televisão, Raul Gil, Silvio Santos, Bolinha, e essas crianças cresceram. Essas crianças hoje são os formadores de opinião, são os homens de 40 e poucos anos. Então essas lembranças vêm e, graças a Deus, são lembranças positivas, boas, alegres. E é por isso que eu tenho uma imagem muito de otimismo, de alegria comigo, por causa da lembrança das pessoas. Boa. Bom, eu queria falar sobre um assunto importante, Rodrigo. Esse homem que Quem é, quebrou a Rodrigo? internet. Esse é seu filho que queremos saber mais. O que come, onde dorme, como se reproduz. Qual o telefone? Queremos saber tudo sobre essa pessoa. Isso. Eu, inclusive, estou começando a ficar arrependido de levar o Rodrigo nos lugares que eu vou. Porque fica todo mundo assim, olha, bicho, você vai voltar aqui depois. Agora, seu filho vem, né, para falar do projeto. Eu comecei a entender que, graças a Deus, uma obra das minhas obras perfeitas é, sem dúvida, mais do que obra Realmente. musical, é o Rodrigo, meu filho. Eu flagrei Caçula, agora. Eu queria dividir que esse. sempre que aparece, bomba. Queria dividir aqui o semblante de Ellen Brown, que está muito bem amada, apaixonada e tal, mas não resistiu a olhar a foto de filho do Magal e deu um suspiro, contido, mas deu. E é muito Foi um engraçado. suspiro que as em nome pessoas- de todas as brasileiras. nesse Ótimo, momento. ele agradece. Ele acabou de chegar no Brasil hoje, porque ele estava viajando com os amigos, meio de férias, depois de tanta
a trabalheira que ele teve pro DVD, mas já voltou agora para continuar acompanhando. E eu quero mandar um super beijo a não só Rodrigo, como Gabriela e Natália, que são meus 3 filhos maravilhosos, do mesmo casamento de 39 anos. As mulheres estão querendo saber se ele vai estar nesse show. Com certeza. Ô Magal, como é que você vê o cenário atual da música? A gente sempre fala aqui das músicas que estão em alta, né? Aí a gente já deu a notícia aqui, por exemplo, que entre as, 100 músicas que mais tocam, 98 são do sertanejo universitário. Você acha que isso acaba prejudicando um pouco o mercado, ou o mercado tem que se guiar sozinho aí? Não, eu acho que a gente tem que falar o que é verdade, o que a gente sente, né? As reclamações têm sido muitas, não pela qualidade de certos artistas, e sertanejos normalmente são pessoas que começaram a cantar muito cedo e que têm uma qualidade vocal muito boa. O que a gente tem reclamado muito por aí é exatamente isso que você falou. Numa parada de 20, pelo menos 15 são sertanejos, 2 ou 3 são funks e o restante são o resto da música popular brasileira. Não gostaria de usar essa palavra. Mas eu acho que o que está pegando é isso. Inclusive, eu acho que a palavra plágio deixou de existir a partir de tanto surgimento de dupla sertaneja. Porque há um plágio geral. De música, de temas, de notas musicais, de forma de cantar. Isso não é bom para a música popular brasileira, porque nós brasileiros somos muito mais criativos do que isso. Infelizmente, o poder da grana faz com que essas coisas aconteçam em excesso e isso acaba virando uma coisa sem sentido, uma coisa pasteurizada que não leva a nada, a não ser dinheiro para o bolso dessas pessoas. Tem mais ouvinte aqui querendo falar com você, Magal. Bom dia, galera desse Morning Show aqui, Melk de São Paulo. Um abração aí, Edgar, Paulinha, Vinícius Moura, Ellen Brau e Augusto. Opa, querido. Uma perguntinha rápida aí pro Sidney Magal, grande fera aí da música brasileira. Pra ele contar algum fato inusitado, alguma historinha, alguma situação que ele já passou aí, engraçada aí na vida, ao longo dessa carreira maravilhosa. Valeu, um abração aí, adoro vocês. É isso aí. Aí, ó. E aí, Magal? Ele não deveria ter feito essa pergunta, porque vocês já notaram que eu falo muito, né? Então, quando pedem para contar uma historinha, vem uma coisa, inclusive a Bruna Ramos, que está escrevendo a minha biografia, ela disse, Magal, a enciclopédia vai começar com esse no primeiro número. Primeiro volume. Primeiro volume, porque realmente eu sou uma pessoa que fala muito. Mas tem historinhas interessantes que aconteciam, não só comigo, como com os outros colegas também. O público sempre foi muito eufórico, muito espontâneo. As televisões levavam sempre um público que queria ir ver o programa de televisão, não era induzido a ir ver em troca de lanchinho, era uma coisa muito mais espontânea. E aconteciam coisas incríveis. Aconteceu uma vez no Cassino do Chacrinha, na Urca ainda, na TV Tupi, do meu carro chegar, que era o carro do momento, um Landau, e o Chacrinha colocava um tapete, um carpete vermelho, desde a porta do carro até o palco, para que nós já entrássemos em cena cantando. E aí as pessoas, na minha saída, levantaram o Landau do chão, as rodas ficaram rodando, e eles não queriam me deixar ir embora, e eu lá dentro, sendo sacudido e feliz da vida, deslumbrado, com tanta alegria, com tanta euforia, mas até que a polícia fez com que eles baixassem o carro e eu pudesse continuar. Coisas que aconteciam nos anos 70. Olha só, a galera levantando um Landau, meu. Pra quem não sabe, o Landau é uma barca. Uma barca. Ela deve ter uns 7 metros de comprimento. No porta-malas dá pra você fazer uma piscina. Com certeza. É uma limusine quase. Ô Magal, olha, vamos relembrar aqui, pra quem chegou agora, o Magal vai fazer um show especial comemorando 50 anos de carreira no Espaço das Américas em São Paulo. Vai ter participação especial, vários artistas com você já citou aqui. Vamos relembrá-los. J Quest vai estar. Na verdade, o Rogério Flauzino, né, sem a banda toda, porque não daria, fisicamente não daria para mudar tudo isso ali na hora. Rincon Sapiência, eu ia falar Rincon Paciência, ele tem que ter paciência comigo. Rincon Sapiência, Ney Matogrosso, Ana Carolina e Alexandre Pires, além de Milton Guedes, que é um grande músico. Boa. E é lógico, e coisas vão acontecer. Já, graças a Deus, estamos aí com quase 4 mil pessoas já dentro do Espaço das Américas. Que maravilha. Então ainda dá para comprar ingresso. Olha aí, vai ser dia 17. Você pode encontrar os ingressos certamente nas bilheterias e pelos meios digitais também, onde as pessoas podem adquirir os ingressos. Ô Magal, pessoal, mais alguma pergunta que agora Deixa eu perguntar uma coisa falando em show, Magal. Eu tô me lembrando aqui de uma fase da banda Los Hermanos, que eles não cantavam Ana Júlia. Tem alguma música com que você tenha feito sucesso, que você não toca mais, não canta mais?
É impossível, gente. Não dá, mesmo que eu não queira, né? Mas Sandra Rosa Madalena, pra você ter uma ideia, nesses 500 mil shows que eu já fiz a vida inteira, nesses 50 anos, só teve um show que eu esqueci, porque eu tinha mudado de lugar a música no show e achei que já tinha cantado. E as pessoas pediam, diziam, não, repetir música não, repetir música não, repetir música não. Fui embora e não cantei Sandra Rosa. pedindo e quase até fui agora. linchado lá na saída do show. Ô Magal, você que é meu sócio do Perdidos, que dá a cara a tapa, é um artista de identidade, não se esconde, o que te irrita no Brasil de hoje? Olha, gente, aí é coisa para muito mais programas do que só esse, né? Eu estava ouvindo vocês e muitas coisas irritam a gente. Eu acho que principalmente o que irrita é saber que nós estamos elegendo pessoas sempre, constantemente, que não têm o menor respeito, o menor carinho, a menor consideração, a menor inteligência para lidar com o povo brasileiro e fazer com que esse país seja realmente o país do futuro, que eu nos anos 60 achava que seria. Então eu acho que o que faz muito mal é isso, e mais mal ainda faz saber que esses políticos são brasileiros, comuns, que foram criados no Brasil por pais brasileiros, ou seja, são o povo brasileiro, que quando chegam no poder se transformam nessas coisas horrorosas que nós estamos vendo. Então o que eu gostaria de dizer é que o povo não se deixasse influenciar e conseguisse ser mais honesto também, mais verdadeiro, mais sincero, mais respeitoso, para que nós tenhamos políticos futuros muito melhores. E isso é um trabalho de muito tempo, porque eu desde os anos 60 que venho sonhando com isso e até hoje as pessoas sonham com isso. Então o que me incomoda muito é isso. O povo brasileiro e os políticos precisam muito respeitar. Respeito é a palavra. Olha aí, ó. Só o Faustão mesmo pra vir aqui tirar um depoimento desse. Ele que já veio em época da eleição aqui fala mesmo. Agora eu vou convocar uma outra personalidade aqui pra, vamos lá. colocar você. Tô adorando. Com você agora, Magal. Ela, Gabi Gabriela. Prisioneiro desse seu amor, você já sabe como é que é, né? Bate bola, jogo rápido. Quando dizem que sou brega, eu... morro de rir. O pior do Brasil é... a falta de respeito. Me responda com sinceridade, porque ninguém tá nos ouvindo. Você já transou com uma fã? No passado, sim. Viagra te dá dor de cabeça? Dá muito mais dor de cabeça comprar, porque todo mundo te identifica na hora e sabe por que você tá comprando. O que você prefere? Dilma, Temer ou prender o dedo na porta? Teve gente que já perdeu o dedo na porta, que também merecia ser preso. Mas de qualquer maneira, o que eu não quero mais é gente que não respeite o país, porque o nosso país merece muito mais respeito. Ivete Sangalo, Anitta ou Cláudia Leite? Ah, disparado, Ivete Sangalo. Eu adoro a Anitta, acho que ela tem um talento incrível, está sabendo se lançar para o mercado internacional. A Cláudia também é uma artista de muita presença, mas que eu já fiz algumas críticas, porque eu acho que não tem o mesmo talento da Ivete Sangalo, repito isso, infelizmente, mas Ivete Sangalo disparado. Olha aí! Você é nosso amante latino. Coisa de louco, né, Gabi? Loucura. Sidney Magal, muito obrigado, Sidney. É sempre muito bacana conversar com você, sempre um prazer receber você aqui no programa para contar da sua história, falar um pouco da sua carreira e nos alegrar com o seu bom humor e essa figura, né, que você carrega com você, esse tipo que é tão amado pelo Brasil, com o exemplo que você deu aqui e falou de que as pessoas podem até não gostar das suas músicas, mas reconhecem em você uma figura digna. Valeu, Magal. Obrigado, Edgar, aos seus asseclas, a Jovem Pan, e eu tô muito feliz. E não esqueçam depois de tocar muito a minha música com Rincon Sapiência, porque a música é boa demais. Vamos te ligar pra você voltar, Magal. Com certeza, me chama que eu venho. Repetindo então, olha aqui, ó, pra reforçar mesmo, ó, Sidney Magal fazendo show de 50 anos de carreira, comemorando com a gravação de um DVD no próximo dia 17, é um sábado no Espaço das Américas aqui em São Paulo.
desculpa, falei errado? Não é sábado? É uma Quinta, é uma 17 é quinta-feira. quinta. Opa, erro do produtor, hein? Desculpa, vamos lá. 17 é quinta. É dia 17 o show, tá bom? No Espaço das Américas, uma quinta-feira, portanto, você está convidado, você que nos ouve. Magal, grande abraço. Beijão. Viu? Agora o Magal vai dar uma entrevista pro online aqui, porque não deu tempo dele falar o que queria aqui. Então a entrevista até às 4h30 da tarde, só ele falando. Sidney Magal! Vai lá então, dá a hora certa pra gente, aproveita, vai. 11h17, horário de Brasília! Seguindo com o Morning Show, depois dessa entrevista bacana com o Sidney Magal, alegrando a nossa manhã aqui nessa terça-feira, a gente fala agora de uma notícia triste. Morreu ontem, aos 85 anos, o publicitário, radialista, jornalista e compositor, o Arquimedes Messina, que inscreveu o seu nome na história da publicidade brasileira. Ele fez vários jingles inesquecíveis, fez marchinhas, aberturas de programas de televisão. A gente está, inclusive, aqui na linha para falar sobre isso com o publicitário Décio Clemente, que tem um acervo enorme, né, Décio? Bom dia para você. Edgar, pessoal da mesa, saudade de vocês. Pois é. Edgar, eu tenho um arquivo de mais ou menos 7.000 jingles, né? Então, acho que talvez seja o maior arquivo publicitário do Brasil, acho provavelmente. Que ninguém melhor que você, Décio, para passar para os nossos ouvintes, principalmente os que não conhecem, a importância, né, que teve Arquimedes Messina na publicidade brasileira, na criação musical brasileira. Olha, ele começou como músico, inclusive foi ator de rádio, de novelas de rádio, depois começou como locutor da TV Record, né, a nossa TV Record, e depois começou a fazer marchinhas de carnaval. A primeira composição que ele fez foi uma marchinha, aquela Faz um 4-1 que eu quero ver, que foi gravado pelo comediante Chocolate na época, que foi um sucesso enorme até hoje, nos bares de carnaval essa marcha é tocada. Depois ele fez uma outra marchinha, Me Dá um Beijinho de Boa Noite. Até então ele não sabia que tinha esse talento para composição, né? Como duas marchas emplacaram, ele começou a fazer jingles. Olha, você dá para publicidade, porque você não faz um jingle para Varig? Sim. Ele negava esse talento, né, me parece. Tem até um áudio... Ele é formado em Direito, mas nunca exerceu a advocacia. Acho que tem um áudio pra gente ouvir que é bem oportuno para esse momento da nossa conversa, Décio. Tá. Vamos ouvir junto aqui, ó. Vamos lá. Não conheço música. Não conheço realmente. O único instrumento que eu toco é caixinha de fósforo. Mas verdade. Mas, no entanto, fez composições fantásticas. Pois é um dom que eu agradeço a Deus. Esse dom abriu as portas. A música esteve sempre em redor do teu amigo aqui. Olha agora, então, Décio, como é que pode, né? Ele se diz ali, né, de forma bem humorada, até eu só tocava caixinha de fósforo, como é capaz, né, de criar tanta coisa bonita, né? Bonita, significativa no mercado publicitário, nas marchinhas. Pois é, sabe o que é, Edgar? Eu acho que ele tinha um dom especial, porque rádio mexe com a imaginação das pessoas. Então ele sabia fazer um jingle que pudesse mexer com a imaginação particular de cada um, e cada um imaginava aquele momento como especial. Diferente de um comercial de televisão que tem imagem, onde você vê uma mulher bonita na sua imaginação, pode ser mais bonita do que aquela que está na televisão. Por exemplo, aquele jingle do Café Seleto que ele fez. Ele criou a maneira mais gostosa de tomar café, que é quando a gente acorda, levanta, toma aquele banho, escova os dentinhos e a mamãe serve aquele cafezinho pra gente. Então isso está na imaginação de cada um de nós, de um modo diferente. Se fosse para televisão, não era a nossa mãe, não era uma mãe parecida. Então ele tinha um dom de mexer com aquilo que é, na minha opinião, fundamental no rádio, que é a imaginação. As pessoas imaginavam as cenas daqueles comerciais como se fossem elas as protagonistas. Sim. É o caso do Café Seleto, né? Olha aqui, ó, vamos ouvir um pouquinho, ó. Vamos lá. Toma aquele banho, escova o dentinho. Na hora de tomar café, é o Café Seleto que a mamãe prepara.
É incrível, né? Incrível. Como vem um monte de lembrança, né? É incrível. Inclusive esse jingle virou marcha de carnaval também. Esse, o Seu Cabral, do Café Seleto, o do Urashi Mataro, que foi um outro clássico, que vendia viagens para o Japão. Ele fez em cima de uma fábula japonesa, onde um pobre pescador, um japonês, salvou uma tartaruga, provavelmente da poluição, naquela época talvez não tivesse, mas de uma rede, alguma coisa assim, e ela, de presente, deu uma arca encantada para ele, uma arca misteriosa, que ele tirou lá de dentro uma passagem da vara e voou feliz para o Japão. Tudo isso, se você ficar imaginando, se tivesse imagem, por isso que os comerciais dele, os jingles que ele fazia, eram todos feitos em desenho. Sim. Animado. Para que não tivesse nenhuma imagem que pudesse ser diferente daquela que a pessoa imagina, né? É uma coisa que ele tinha de fantástico. Eu considero o Messina talvez o maior publicitário, um dos maiores do Brasil de todos os tempos. Ele teve a sua época, evidentemente, lá dos anos 60, na época de ouro do rádio. Ele criava um atrás do outro, tudo sucesso para Varig, e foram mais de 50 jingles, um para cada capital do Brasil, O Décio, Europa. Eu queria relembrar, teria que ter, como eu falei aqui, aberturas para programa de televisão, e quem é que não se lembra dessa daqui, ó? Fez muito sucesso essa, hein? Há quantos anos? Essa foi boa, bem bolada, bem bolada. Você gostou dessa, Silvião? Bem bolada, Ela que é a abertura do programa Silvio Santos, olha aí, ó. Realmente é uma coisa que fica, né, como no jargão se diz para os anais da televisão e do rádio brasileiro, né? Ô, Edgar, deixa eu fazer uma pergunta aqui pro Décio. Ô, Décio, ele morreu aí em decorrência de complicações que foram, né? Fruto de um problema no fígado, né? E de vez em quando você o visitava, bem, né? Teve alguma coisa que rompeu no fígado dele lá, que ele passou mal na casa dele, o levaram para o hospital e faleceu no caminho, ou seja, chegou no hospital já em óbito, né? Tá certo. E com 85 anos eu não sei direito o que aconteceu com ele. Algumas pessoas me ligaram, porque nós éramos muito amigos. A Jovem Pan sempre deu muita força para os jingles que eu apresentava aí, e ele estava sempre em destaque, então ele sempre me ligava. Essa entrevista que vocês mostraram, saudade dela, faz uns 6 anos atrás, quando ele esteve aí na Jovem Pan, falou com muito carinho da Jovem Pan, como a rádio dele de preferência. É um publicitário, né? Fazendo de jingles, e só ouvia a Jovem Pan, não tinha para ninguém. Ou seja, era o nosso ouvinte aí de primeira linha. Tá certo. Décio, queria te agradecer. Décio Clemente conversando com a gente. Ele que teve programa, né? Evidenciando e mostrando as grandes peças da publicidade brasileira aqui na Jovem Pan. Obrigado pelas suas palavras. Aí fica a nossa singela homenagem aí ao compositor, publicitário, radialista, jornalista Arquimedes Messina, que morreu aí em decorrência de problemas no fígado. Obrigado, viu, Décio? Obrigado a você, Edgar. Um abraço para todos vocês aí. Um abraço. E aí, meus amigos, seguimos na reta final agora do Morning Show. Vamos aos vencedores? Quem é que vai apresentar? Especialmente para o Sidney Magal, para Augusto Nunes dando exemplo para o Felipe Melo. É brincadeira. É o Melk de São Paulo, Edgar. Valeu, Melk. Obrigado a todo mundo que participou, mandando aqui perguntas pro Magal, né? Todo mundo que nos prestigiou com a audiência aí. E é isso. A gente fica por aqui. Voltamos amanhã a partir das 10 da manhã aqui na Jovem Pan. Tchau. Augusto, um abraço, hein? Abração. Beijo, Ellen. Beijo. Beijo, Paulinha. Tchau, tchau. Abraço, Arcon. Abraço, Vini. Valeu. Bye.